bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de História desta quinta-feira, 24 de setembro. Faz um tempinho que a gente não se vê, eu já agradeço a sua presença, a você que esteve lá presente na nossa aula ao vivo de segunda-feira. Muito obrigada por ter participado e para você que não apareceu, apareça que eu quero ver você, hein? Apareça quarto ano. Olha só, minha gente, nesta quinta-feira nós veremos um assunto novo que tem no livro de vocês. Correção da tarefa de casa do livro, que foi na página 125. E a tarefa de hoje será... Depois eu vou dizer. Mas, primeiramente, peguem o livro de história e seu estojo, que vamos fazer correção, e tem assunto novo. Beleza? Tranquilo? Vamos embora. Página 125, abra seu livro de história. Já abri o meu. Abra o seu também. Vamos ver. Alguns alunos entraram em contato comigo e tiraram a foto dessa tarefa. Eu observei alguns comentários que vocês fizeram e já vou comentar aqui, agora nas aulas gravadas. Oitavo quesito. Observe as cenas que mostram o que aconteceu depois que o ouro dos rios acabou e escreva a explicação. Aqui tem duas fotografias, dois desenhos, melhor dizendo, dos africanos trabalhando no minério. Depois que o ouro acabou, o que foi que aconteceu? Eles começaram a carregar, você pode explicar com as suas próprias palavras. Eles começaram a carregar baldes pesados, você pode assim colocar. Eles começaram a trabalhar na mineração, então essa resposta ela é pessoal. O que é que você está vendo nessa figura? O que foi que aconteceu depois que o ouro acabou? Eles começaram a trabalhar nos minérios, em busca de quê? De pedras preciosas. Eles tinham que carregar essas latas pesadas, pois as pedras preciosas elas nascem no meio de pedras, de outras pedras, essas pedras comuns que a gente conhece. Elas nascem muitas vezes no meio das rochas. E para que essa pedra seja extraída, tinha que pegar aqueles pedaços enormes de rocha para poder quebrar até encontrar aquela pedrinha. Se fosse uma esmeralda ou se fosse um diamante, o que tivesse. E eles tinham que carregar, isso era bastante pesado. Vocês podem descrever com as suas próprias palavras, certo? É a resposta pessoal de cada um. No nono quesito, é uma questão que eu vou precisar fazer alguns comentários para nós refletirmos. Vejam só. No nono está escrito assim. Observe as imagens e pesquise onde o ouro das regiões das minas foi empregado, registrando sua opinião sobre este fato. Tem aqui 3 igrejas: Igreja de São Francisco, Salvador, Bahia, Mosteiro de São Bento, Olinda, Pernambuco e Capela da Ordem Franciscana em Recife, também Pernambuco. Qual a sua opinião a respeito disso aqui? Obviamente, todas essas capelas dessas igrejas ficaram muito bonitas, ficaram lindas. Realmente é um espetáculo você ver as igrejas todas em ouro. Mas pare para refletir. Lembre-se que na época em que essas igrejas foram construídas foi quando os africanos estavam trabalhando para a extração do ouro. E qual era a condição que esses escravos, esses escravizados estavam trabalhando? Eles trabalhavam de sol a sol e passavam praticamente o dia inteiro dentro da água. E o que é que acontecia? Eles ficavam o quê? Doentes. Muitos morriam em consequência das doenças adquiridas pelo longo período que eles estavam expostos na água fria. Percebam, todo esse ouro daqui foi colocado nas igrejas para decoração, obviamente, mas o que está por trás disso? Doenças, os africanos sofrendo açoites, sendo machucados, maltratados. Você concorda que essas igrejas receberam todo esse ouro, só que por trás de todo esse ouro teve o trabalho desgastante dos africanos? Você concorda que essas igrejas mereciam receber tudo isso? Pois isso aqui é simplesmente enfeite. Só enfeite. À custa de muito suor, de mortes, de doenças, todo esse ouro foi colocado na igreja. É uma questão para vocês refletirem. Vocês concordam que essas igrejas precisavam de todo esse ouro? E esse ouro veio de muito sacrifício, de muito trabalho duro que os africanos fizeram. Será que essas igrejas realmente precisavam de todo esse ouro? De tanto africano trabalhando, ficando doente e morrendo? É necessário realmente ter todo esse ouro?
Pare para refletir e coloque sua resposta. Caso alguém queira alterar a resposta que já foi colocada, vocês escrevam e compartilhem, que eu quero saber o que é que você pensa a esse respeito. Ok? Muito bem. Agora nós vamos para partiu, página 126. Vamos conversar sobre as revoltas. Só que antes da gente falar sobre as revoltas que aconteceram, vocês sabem que teve muita revolta, né? Muita guerra aconteceu no passado, por briga, por causa de dinheiro, por causa de território, por causa de tudo isso. Mas o que eu quero falar com vocês antes é: você sabe o significado da palavra revolta? Você já deve ter escutado alguém dizer: estou revoltado hoje porque aconteceu uma coisa muito ruim comigo. Estou revoltado porque eu levei uma queda ali na calçada e a calçada tinha um buraco e era para aquele prefeito mandar consertar. Ele não consertou durante 4 anos de mandato, durante 8 anos, ou até mais. Eu estou revoltada com esse trânsito que não flui, que tem obra para tudo que é lado, próximo da época da eleição, então todo mundo resolve fazer obra. Eu estou revoltado com a situação do país que está desse jeito, está tendo desmatamento, os animais estão morrendo queimados, está tendo queimada no Pantanal, está faltando água nas torneiras. Você já ficou revoltado com alguma coisa? E o que é que significa revolta? Revolta no dicionário quer dizer assim: ato ou efeito de revoltar-se, grande perturbação, agitação, manifestação coletiva, organizada ou não, de insubmissão contra qualquer autoridade, motim, rebelião ou levante. Revolta nada mais é do que uma rebelião, é você realmente estar entristecido, estar indignado com alguma coisa que está acontecendo, de ruim, obviamente. Mas vamos partir para o livro, estudar um pouco sobre, vamos ver quantas tem aqui, que até eu perdi as contas. 3, 4, 5, 6 revoltas. Será que o povo era revoltado nessa época? E por que será? Vamos ver. Página 126, as revoltas. O texto é bastante longo, tá certo, gente? Então, classe vai ser só a leitura, vocês vão escutar. Tem algumas explicações que eu vou fazer a respeito desse assunto. E depois a gente continua. As revoltas. No período da exploração das minas de ouro, ocorreram muitas revoltas. Essas revoltas marcaram a história, umas pela violência e outras pela formação dos ideais de independência, que aconteceria alguns anos mais tarde. A revolta de Beckman, no Maranhão, em 1684. Beckman se esconde em sua fazenda pouco antes de ser preso. Essa pintura foi feita por Antônio Parreiras. Continuando, teve como motivo o descontentamento dos colonos com a exploração comercial. A Companhia de Comércio do Maranhão comprava os produtos da região a baixo preço, ou seja, era barato. Revendia-os a Portugal e vendia os produtos que vinham desse país por um alto preço. Eles compravam bem baratinho e repassavam para Portugal com um preço lá em cima. Outro problema era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos e mandar 500 escravizados por ano ao Maranhão. A cada ano que se passasse, eles mandavam 500 escravizados africanos lá para o Maranhão. E não o cumpriu. Foi um acordo feito entre eles, mas esse acordo não foi cumprido. O resultado foi a escravização dos indígenas. Voltar a escravizar os indígenas. Manuel Beckman, fazendeiro muito rico e respeitado na região, foi o líder dessa revolta que traz o seu nome. Os colonos acabaram com a companhia, aquela companhia do comércio do Maranhão. Lembram que eu falei um pouquinho atrás? Eles acabaram com essa companhia, porém o governo português sufocou a revolta e prendeu os principais líderes. Beckman foi condenado à forca. Você já brincou de forca? Aquele joguinho que vocês fazem de colocar lá as palavrinhas, tem lá os tracinhos, cada tracinho é uma letra. Você dá uma dica e a pessoa diz letra A, letra F, letra G, letra Z, e você vai lá e preenche. Toda vez que a pessoa erra, você vai lá e coloca uma cabeça do boneco, o corpo do boneco. Essa é a brincadeira da forca. A forca, na real, é uma pessoa realmente ter uma corda no pescoço e ser morta desse jeito. Isso é uma coisa que aconteceu no passado.
Ele foi condenado à forca. Ele foi enforcado. Viram só? Começou a revolta já assim, né? Daquele jeito. Essa foi a revolta de Beckmann, mas tudo isso por causa de quê? Comércio, dinheiro, exploração, escravidão, tudo isso. Vamos agora para 127. A Guerra dos Emboabas em Minas Gerais. Falamos da de Beckmann, que foi no Maranhão, agora a gente vai para Minas Gerais em 1708. Aconteceu em Minas Gerais de 1708 a 1709, entre os paulistas e os emboabas. Paulistas são quem nasce em São Paulo, tá? Entre os paulistas e os emboabas. Quem eram os emboabas? Os forasteiros, gente que vem de fora. Os bandeirantes descobriram o ouro em Minas Gerais e achavam que as minas deveriam pertencer só a eles. Olha que egoístas. Entretanto, muitos colonos de regiões diversas do litoral dirigiram-se para o local. Assim que souberam da descoberta das minas de ouro, eita, a notícia se espalhou, agora vai todo mundo para Minas Gerais atrás do ouro. Com isso, foram formados dois grupos inimigos, que entraram em violentos combates. O dos paulistas, chefiado por Manuel Borba Gato, e o dos emboabas, chefiado por Manuel Nunes Viana. Os emboabas prepararam uma emboscada para os paulistas e muitos morreram. Os paulistas tiveram então que dividir a exploração das minas com os habitantes da região. Dessa forma, muitos paulistas saíram à procura de ouro em outras regiões da colônia. Revolta por causa de quê? Dinheiro. Está envolvendo dinheiro, porque é ouro. Mais uma revolta para a nossa conta, porque a história do Brasil que mais tem a revolta é guerra. Aqui tem, acima, estátua de Caeté, Minas Gerais, em homenagem à liderança de Nunes Viana na Guerra dos Emboabas. Mais uma guerra para nossa conta. Vamos para outra. Agora, no nosso estado, Guerra dos Mascates, em Pernambuco, 1710. Em Pernambuco, a expulsão dos holandeses e a consequente crise da economia açucareira haviam lançado a aristocracia rural da vila pernambucana de Olinda em dificuldades econômicas, ainda que mantendo seu poder político. Mesmo o Recife se tornando o centro econômico de Pernambuco, ele ainda era submetido ao poder da aristocracia olindense. A emancipação de Recife, por conta de seu enriquecimento pelo comércio e pelo empréstimo aos aristocratas, bancados pelos comerciantes recifenses, apelidados de mascates, gerou revolta nos olindenses, dando início à Guerra dos Mascates. O governo português, por meio do governador nomeado Félix José Machado, pôs fim ao conflito, mantendo a independência de Recife e tornando-a, no ano de 1711, na capital de Pernambuco, no lugar de Olinda. Olinda antigamente era a capital de Pernambuco, mas depois mudou e passou a ser Recife e está até hoje. A capital do nosso estado, que é Pernambuco, é Recife, não é mais Olinda. Viram mais uma guerra dos mascates. Também envolvendo poder político, pelas dificuldades econômicas que aqui estava sendo enfrentada por causa da baixa produção, para a baixa venda da produção açucareira. Vamos para 128, mais uma revolta. Revolta de Felipe dos Santos, em Minas Gerais. Outra guerra lá em Minas, agora em 1720. Ocorreu em 1720 em Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Ouro Preto é uma cidade que fica em Minas Gerais. Aqui em Pernambuco é um bairro que pertence a Olinda, certo? Mas Ouro Preto é uma cidade lá em Minas também. Em 1720, as autoridades portuguesas proibiram a circulação de ouro em pó em todas as regiões de mineração. O minério só podia ser negociado depois de fundido, selado e quintado, descontado 1/5 de seu peso para o pagamento de imposto à coroa nas casas de fundição. Até hoje a gente paga imposto sobre todas as coisas que a gente compra. Se você comprar um chiclete, uma parte daquele valor é de imposto.
Pois é, e esses impostos, assim dizem, o governo do estado diz, o governo geral, de certa forma, hoje em dia dizem, que esse dinheiro dos impostos pagos são para melhoria nos hospitais, nas escolas, nas estradas, na iluminação, na segurança, enfim. Gostaríamos muito que a nossa cidade fosse muito mais bonita, porque a gente paga imposto em tudo que a gente compra. Tudo que você compra, a gente paga imposto. Seja a gasolina, seja o pão, seja o biscoito, seja a roupa, seu sapato, brinquedo, toda compra que você realizar, uma parte daquele valor você paga de imposto para o governo do nosso país. E esse dinheiro deveria ser revertido para a melhoria do nosso país, sim. Os mineiros, chefiados por Filipe dos Santos, revoltaram-se e exigiram que o governador mandasse fechar as casas de fundição e diminuísse os impostos. Era tanto imposto pago que, coitados, né? O que eles extraíam não conseguiam nem lucrar. A expressão quinto dos infernos, muito comum na cultura popular, surgiu por conta do imposto do quinto pago à coroa. Observe, o termo quinto dos infernos não significa inferno em si, mas foi um imposto pago do quinto por conta do imposto do quinto pago à coroa. Essa expressão surgiu nessa época. Aqui tem uma tela pintada de Antônio Parreiras, retratando o julgamento de Filipe dos Santos. O conde de Assumar, nome de Dom Pedro Miguel de Almeida Portugal e Vasconcelos, sem condições de enfrentar os revoltosos, negociou algumas propostas procurando ganhar tempo, mas assim que recebeu os esforços, reprimiu violentamente a revolta, queimando casas e fazendo muitas prisões. Seu principal líder, o português Filipe dos Santos, foi condenado à morte, enforcado e esquartejado. Viram só o que aconteceu no passado? Pois é, foi nada bom, não foi nada fácil não, viu? A época que esse pessoal viveu. Página 129. Mais uma revolta para a nossa conta. Agora vamos falar sobre a Inconfidência Mineira. Mais uma, em Minas Gerais. Será que Minas é a campeã das revoltas? Vamos ver se a próxima será também. Em 1789. Ocorreu em 1789, também em Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais, e tinha como objetivo principal a independência dessa capitania. Essa época aqui ainda tinha capitanias, certo? As capitanias hereditárias, essas aqui ainda existiam. Algumas pessoas achavam que era preciso acabar de uma vez por todas a exploração portuguesa e que seria melhor ter um governo próprio, que não obedecesse às ordens de Portugal. Todo mundo revoltado com Portugal. Portugal mandando em tudo desde a época que eles desembarcaram aqui. Reuniram-se em segredo para elaborar um plano para libertar Minas Gerais do domínio português e estabelecer uma república na capitania. Eles queriam que se tornasse uma república. Os inconfidentes eram pessoas ricas e instruídas, mas havia entre eles pessoas que não tinham muitas posses, como Joaquim José da Silva Xavier, chamado de Tiradentes. Joaquim Silvério dos Reis, componente do grupo, traiu seus companheiros e denunciou-os ao governo de Minas Gerais. Olha só que papelão que esse cara fez. O Visconde de Barbacena, que era o governador naquela época. Esse Joaquim Silvério dos Reis era o X9, vamos assim dizer, para os termos de hoje. Ele foi lá e traiu os companheiros dele. Entregou eles ao governador de Minas Gerais, que era o Visconde de Barbacena, a derrama, a cobrança dos impostos atrasados. Foi suspensa e os inconfidentes foram presos. Tiradentes era o chefe do movimento. Foi condenado à morte e no dia 21 de abril de 1792 foi enforcado e esquartejado também. E as partes do seu corpo foram colocadas em postes ao longo do caminho do Rio de Janeiro, para as minas em Vila Rica, como exemplo para que não houvesse mais nenhum movimento de revolta contra os portugueses. Vejam que absurdo que aconteceu nessa época. Tiradentes queria libertar Minas Gerais do domínio português e eles quiseram que se tornasse uma república. Só que foi o que aconteceu, os portugueses foram lá e mataram o Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes.
Por isso que no dia 21 de abril, no Brasil, é um feriado. É um feriado nacional. Nesse dia a gente não tem aula. Aqui tem embaixo o desenho da bandeira de Minas Gerais. A atual bandeira de Minas Gerais é baseada na bandeira que seria adotada após a Inconfidência Mineira e a independência do Brasil. Ela carrega o lema dos Inconfidentes em latim: liberdade ainda que tardia. Essa é a frase que está escrita ao redor do triângulo da bandeira de Minas Gerais. Libertas quaes sera tamen. Significa liberdade ainda que tardia. Era isso que eles mais queriam, ser libertos do domínio dos portugueses. Lutaram tanto, mas acabaram perdendo nessa Inconfidência Mineira, onde o Tiradentes ele foi enforcado. Tiradentes ante o carrasco, detalhe da obra de Rafael Falco. Antigamente, como não existia máquina fotográfica, as pessoas retrataram o que aconteceram através das telas, através das pinturas. Você sabe por que Tiradentes se chama Tiradentes? Ele era um dentista. Tiradente, ele tirava os dentes. Dentista. Pois bem, a última revolta de hoje, será que foi também na Minas Gerais? Não, desta vez foi no Nordeste, na Bahia. Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Tem esses dois nomes para essa última revolta que a gente vai estudar hoje. Na Bahia, em 1798. Quase virando o século. Começou. Sendo considerada a mais social das revoluções do período colonial, todas essas revoltas aconteceram durante o período colonial, o período em que o país Portugal, os portugueses estavam dominando aqui o Brasil. Pela participação de homens livres e pobres, a Conjuração Baiana surgiu na insatisfação dos habitantes da antiga capitania do Brasil, após sua transferência para o Rio de Janeiro, em 1763, aliado à forte tributação exercida pela metrópole. Influenciados pela Revolução Americana e Francesa, já havia acontecido a Revolução Francesa lá na Europa atual, além da rebelião escrava que havia acontecido na ilha de São Domingos, atual Haiti, passou a ser Haiti. Começaram a surgir panfletos nas ruas de Salvador que pregavam alguns critérios essenciais à Revolução. Libertar a colônia de Portugal e transformá-la em uma república. Era um desejo dos baianos também transformar o estado da Bahia, ainda era capitania, em uma república. Eles queriam libertar essa colônia do domínio de Portugal. Acabar com a escravidão, que ainda nessa época não havia encerrado. Melhorar as condições de vida das pessoas mais pobres e aumentar o solo dos soldados. Era o que mais eles queriam. Os principais líderes da conjuração foram os soldados Lucas Dantas e Luís Gonzaga das Virgens, e os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus, razão pela qual a Revolução da Bahia também é conhecida por Revolta dos Alfaiates. A profissão desses homens era de alfaiate, eles costuravam roupas. Mais uma vez, um traidor contou ao governo a hora, o dia e o local em que iriam se realizar a reunião. Mais um X9. E a revolta foi descoberta. Era um segredo. Só que tinha um X9 lá no meio e denunciou para o governo. Muitos revoltosos conseguiram fugir, outros expulsos do país e 4 foram condenados à morte. As autoridades portuguesas aplicaram penas mais duras nos membros mais pobres do movimento, enquanto penas mais brandas nos membros mais ricos. Os 4 líderes citados acima foram condenados à morte. Viram o que aconteceu no passado? Tantas revoltas e tantas mortes? Tudo isso porque Portugal estava dominando o nosso país. Desde a época que eles desembarcaram aqui e disseram, essa terra é minha, e começaram a dominar tudo. E o povo, obviamente, não estava gostando nada disso, por causa de toda essa escravidão, desses maus tratos, a economia caindo, as pessoas cada vez mais pobres, passando necessidades, os africanos sendo escravizados. Obviamente que houve toda essa revolta, por causa do domínio de Portugal. Olha só, minha gente, a tarefa de classe foi essa nossa conversa. Viram que tem bastante texto, todas essas revoltas que nós estudamos. Vocês vão fazer em casa
todo mundo está em casa, claro. Vocês vão responder como tarefa de casa a página 131, que é essa próxima aqui. Essa será a tarefa de casa de vocês. Vocês vão responder. Eu preciso que fotografe e compartilhe comigo a foto, que eu quero saber se todo mundo está acertando direitinho. Consulte os textos, responda e amanhã a gente faz a correção. Certo? Então, ó, manda rapidinho, assim que você fizer, já manda a foto, que eu faço a correção aqui e amanhã a gente comenta sobre esse assunto. Combinado? Alguma dúvida que vocês tiverem, compartilhe comigo lá no aplicativo, que eu respondo a todas as mensagens que chegarem. Ok, turminha? Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês amanhã. Um beijo para todo mundo e até mais, quarto ano. Tchau, tchau. Até amanhã. Amanhã eu te espero. Tchau.